Olá, esse é o canal Bom Dia com Jesus Sempre. A você que chegou essa semana como um novo inscrito aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. É muito bom ter você aqui conosco, fazendo parte dessa família aqui nesse canal que tem sido abençoada através das mensagens sábado após sábado. Hoje eu quero compartilhar com vocês de uma palavra que essa semana ruminou muito no meu coração. Para falar a verdade, eu nem dormi direito essa semana de tanto refletir sobre esta palavra, mas valeu muito a pena. E então isso traz alegria para o nosso coração. E eu quero compartilhar exatamente dessa palavra com vocês. Está lá em Filipenses capítulo 2, os versículos 7 e 8, mas aí na sua casa você leia a partir do verso 5, vai até o 10, ou se preferir, leia toda a carta de Paulo aos Filipenses, que é uma bênção. E os versículos 7 e 8, especificamente, ele diz para nós assim: antes, a si mesmo esvaziou-se, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Bem, eu fiquei meditando sobre essa palavra e a primeira pergunta que eu fiz foi: Jesus esvaziou-se de quê? E quando nós deixamos que a palavra ela converse conosco, e nós aprendemos muitas coisas. E Jesus, ele esvaziou-se, entre tantas outras coisas, eu vou dizer somente algumas, da sua posição de soberania. Ele esvaziou-se de sua posição de majestade, de autoridade, da sua natureza como Deus. E ele fez isso assumindo uma forma de servo. Ou seja, ele assumiu uma postura, ele assumiu uma posição, um comportamento de servo. E servo quer dizer, significa escravo. Então, observa bem que Jesus, ele não se esvaziou de coisas ruins. Ele se esvaziou somente de coisas boas, de coisas maravilhosas, com a finalidade de assumir uma outra posição, um outro comportamento. Um comportamento que muitas vezes nós lutamos para não assumir, que é uma postura, um posicionamento de servo. E outra coisa, Deus, ele requer de nós que venhamos a nos esvaziar de coisas ruins, de coisas que só trazem malefícios para as nossas vidas, que não trazem bênçãos para as nossas vidas, que não cooperam em nada para o nosso crescimento com Deus. E muitas vezes nós relutamos para abrir mão dessas coisas ruins. E aí o nosso Jesus maravilhoso esvaziou-se somente de coisas boas e assumiu essa forma, essa posição. E ele assume uma posição também de altruísta ao invés de egoísta. E quantas vezes alguns de nós fazemos exatamente o contrário? Nós assumimos uma posição de egoístas ao invés de altruístas. Mas Jesus, ele fez exatamente o contrário de nós. Ele assume também uma posição de aproximação, sabe de quem? De pecadores. Jesus foi aquele homem e continua sendo, porque ele se aproxima de mim, de você, que nunca temeu se aproximar de pecadores, de pessoas que estavam errantes na vida, mas ele se aproximava cheio de amor, cheio de ternura. Um Deus tão grande que se esvaziou totalmente para assumir uma forma de escravo e se aproximar de nós. E ainda diz aqui em Filipenses que Jesus se humilhou, tornando-se obediente até a morte. Olha, tem pessoas
pessoas que quando nós falamos sobre obediência com elas faltam um pouco querer se jogar para a morte, na verdade. Porque elas querem fazer qualquer coisa, menos obedecer. Há um peso grandioso nessa palavra para muitas pessoas. Acham difícil demais obedecer. Tudo bem, não é muito fácil obedecer algumas coisas que Jesus nos pede para poder fazermos. Alguns posicionamentos que ele requer de nós. Mas quando nós abrimos mão e obedecemos, nós só temos a ganhar. E diz que depois de tudo isso, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Bem, amados, veja bem. Aqui diz que Jesus se esvaziou. Eu pergunto para você, de que você precisa se esvaziar hoje? Quando você olha para a sua vida, o que você está precisando se esvaziar? Porque eu vou te falar uma coisa, tem pessoas que elas são tão cheias de si mesmo, tão cheias de orgulho, sabe? Tão cheias de egoísmo, tão cheias de soberba, de altivez, que andam parecendo aquelas bolas de festa, de aniversário, aquelas bolas bem cheias, a ponto que parece até que vai estourar, estão até brilhando de tão cheias que estão. São pessoas que estão precisando, sabe, de que um alfinete chegue assim pertinho delas e dê uma furadinha, sabe, para elas verdadeiramente se esvaziarem e ficarem ali murchinhas, sabe, para que Deus venha e comece a colocar dentro delas, sim, coisas boas, aquilo que Ele tem para a vida delas. Mas olha só, Deus só tem como nos encher com aquilo que Ele tem para nós quando nós abrirmos mão das nossas coisas e nos esvaziarmos. Quando nós aceitarmos essa proposta que Jesus aceitou de se esvaziar de si mesmo, aí sim Ele vai ter como nos encher dele. Talvez você fique, Senhor, me enche da tua palavra, Senhor, me enche da tua presença, Senhor, me enche da tua glória, Senhor, me enche disso, me enche daquilo. Mas aí o Senhor está esperando que você assuma essa postura de se esvaziar de si mesmo. Porque enquanto você não se esvaziar de si mesmo, Ele não tem condições de te encher das coisas da eternidade. Não tem como, é necessário se esvaziar. E outra coisa, aqui diz que Ele se esvaziou, assumiu a forma de servo e aí Ele se tornou semelhança de homens. Gênesis diz que Deus nos criou à semelhança dele. Amados, se nós quisermos sermos vistos como semelhança de Deus, nós teremos que primeiro nos esvaziarmos de nós mesmos. E segundo, assumirmos uma forma de servo. Presta atenção, não é assumir a aparência, porque Deus não está nem aí para a aparência. Ele não quer saber de aparência. Ele quer ver você e eu assumirmos verdadeiramente uma forma, ou seja, assumir uma postura, assumir um posicionamento, assumir um comportamento de servo e não de aparência. Então, se você quer ser visto como semelhança de Deus, esvazie-se de si mesmo. Assuma essa forma de servo. Aí sim, seremos vistos como semelhança de Deus, o nosso amado Pai, aquele que está sempre ao nosso lado. Amém? Que Deus possa trabalhar dentro de você essa palavra, sabe? Que você passe uma semana, igual eu passei, ruminando essa palavra e deixando que Deus fale profundamente ao seu coração e, mais importante, tome a atitude de se esvaziar de si mesmo. Se esvazia dessas coisas ruins que há dentro de você, dessas coisas que só tem te atrapalhado, não tem colaborado com o seu crescimento em Deus. Amém? Tenha um final de semana abençoado. Não esqueça, deixa aí o seu like. Ele é importante para mim, ok? Que Jesus te abençoe seu final de semana, sua família, sua vida. E nós nos vemos no próximo sábado. Graça e paz.